galera ligada aqui no canal Expresso 1898, o Vasco perdeu para o Flamengo no Maracanã 3-1 e está eliminado do Campeonato Carioca. Um resultado não surpreendente pelas equipes, pelo poderio de cada equipe, mas um resultado que não foi construído de forma tranquila pelo Flamengo. O Vasco levou muito perigo, por pouco não virou a partida. Depois de um primeiro tempo onde as equipes se equivaleram ali, chances equilibradas para os dois lados, e o Vasco tomando um gol do Pedro e empatando com o Capasso, termina o primeiro tempo ainda vivo, buscando a virada e a torcida acreditando na virada do Vasco para o segundo tempo. Vasco que entrou em campo escalado pelo Barbieri com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Capasso, Léo, Lucas Piton, Rodrigo, Andrei Santos, Jair, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul como centroavante. O segundo tempo do Vasco foi até insinuante, começou até bem, pressionando, teve algumas boas chances ali de virar o jogo, um chute do Alex Teixeira para fora, algumas bolas cruzadas ali também com perigo, chutes, tentativas do Pedro Raul também ali de virar o jogo, mas o lance ali capital foi o lance do contra-ataque do Flamengo que originou o pênalti e que o Pedro foi para cobrança. Aí todo mundo se perguntou, pênalti pro Pedro bater, não era o Pedro Raul, era o Pedro, só o Pedro do Flamengo. E ele mostrou como é que se faz um pênalti decisivo e decide praticamente a vaga do Flamengo na final, a colocação do Flamengo na final do campeonato. Parece um detalhe pequeno, né, a gente pegar um pênalti decisivo ali pro Flamengo e pênaltis que o Vasco vem desperdiçando nos últimos jogos, mas é o que às vezes coloca um time num nível diferente de competição, de competitividade, de concentração. Pedro foi lá, fez o que tinha que fazer, é um jogadorzaço, matador. Pênalti pro Flamengo, não sentiu peso, bateu 2-1. Léo Jardim também não pega pênalti nenhum, nunca vi, goleirinho, mão de alface do cacete. 2-1 Flamengo e praticamente já segura a vaga na final, e o Vasco foi pra cima com tudo e ainda tomou um gol de contra-ataque onde o Capasso perde na corrida, sai na frente e chega atrás do lateral do Flamengo que fez o gol. Como é que é o nome desse jovem? É o Ayrton Lucas, que tocou por cima do goleiro e fez 3-1, fechou tranquilo. Flamengo em mais uma final de estadual. E o Vasco acho que conquistou o título já do ano vencendo o Flamengo no primeiro turno. É a impressão que dá pra gente. Eu dou total apoio a comemorações efusivas, quando a torcida tá empolgada, você ir na torcida, correr, gritar. Mas, gente, eu acho que tem que ser um pouco menos. Eu conheço a torcida do Vasco, eu sou torcedor do Vasco, eu sei que a torcida do Vasco faz festa e o time vai comemorar com a torcida, mas eu acho que tem que ser um pouquinho menos. Eu acho que tem que ser um pouquinho menos. Já acho que vencer o Flamengo da forma que o Vasco venceu no primeiro turno era para terminar o jogo, aplaudir a torcida, virar e ir pro vestiário. Eu acho que essa história de ficar pulando, rodando camisa, gritando com a torcida, eu acho que tira um pouco, como é que eu posso dizer? O sangue nos olhos de querer ganhar realmente num jogo que vale, sabe? Final, jogo classificatório. Eu penso assim, eu posso estar errado, mas eu penso assim, uma opinião minha, que quando você comemora muito uma partida de um jogo que é um jogo de fase de classificação, ganhou o Flamengo, meu Deus, tá, um pouco da mentalidade que o Eurico implantava nos vascaínos de cada jogo com o Flamengo é uma decisão. Cara, esquece isso, eu tenho 38 anos, eu falo pros mais jovens, não levem isso pro coração, cara, isso é uma das maiores formas de se apequenar no futebol, cara. Nunca ganhar do Flamengo vai ser um título, é muito gostoso, é bom ver a cara dos patetas, dos flamenguistas zoando, mas cara, não é título, esquece essa coisa pequena de ganhar do Flamengo é um título, não é, nunca foi. Se um dia eu comprei essa ideia, foi na época que eu era moleque, lá do Eurico Miranda, esquece, isso tem que ser deixado para trás. Agora, eu vou criticar, eu vou falar que é uma merda, eu vou falar que não deve ser a torcida comemorar, o Vasco comemorar, o time comemorar com a torcida, rodando camisa, pulando. Não vou falar que é errado, cara, mas eu acho que tem que ser mais controlado isso. Porque dá a impressão, mais uma vez, de que tá tudo resolvido, e é isso, agora daqui vai ser tudo natural. E, cara, futebol cada partida, você tem que mostrar muito, cara. Tem que dividir todas as bolas, correr, não pode faltar concentração. Eu acho que quando acontece esse tipo de comemoração, ganhando do Flamengo no primeiro turno, festejando como se tivesse ganho o Campeonato Carioca, eu acho que o jogador perde um pouco a concentração, sabe, de querer ganhar o Flamengo num jogo realmente importante. Porque o Flamengo está num nível muito ainda superior ao do Vasco em relação a títulos, em relação a tudo nos últimos anos.
Aí você vai e vence o Flamengo numa fase classificatória, que pro Flamengo não valia de nada. Perdeu só pro rival, vinha de umas derrotas ruins em finais. E o Vasco fez tudo que não deveria, que foi tirar toda a adrenalina daquele jogo, soltar, e depois faltou concentração. Você perdeu a concentração na sua comemoração efusiva, por incrível que pareça. Aí você comemora efusivamente naquele jogo, parece que o próximo jogo contra o Flamengo tá tudo tranquilo agora. A gente pode até perder, não pode perder, cara. Não, a gente vai ganhar a hora que a gente quiser, não vai ganhar a hora que quiser. O Flamengo tá numa má fase, o Vitor Pereira tá fazendo um monte de cagada no time, mas olha o que o Flamengo fez com o Vasco. Ganhou os 2 jogos, por conta de falta de concentração do Vasco. Primeiro jogo, 3-2, um show de horrores do Vasco, entregando gol pro Flamengo. Valeu a classificação, porque se o Vasco tá com 1-1 no jogo hoje, poderia fazer outro tipo de jogo. Claro, o empate era nosso, se empata no primeiro jogo, mas uma derrota de lances de falta de concentração. Então são esses pequenos detalhes que eu comecei falando do Pedro batendo o pênalti, do nosso Pedro perdendo pênaltis em sequência. Como é nível de concentração que se mudar um pouquinho já vai tudo por água abaixo. Partida de hoje, como eu falei, deu o óbvio, deu favorito, óbvio, Flamengo, ganhou o Vasco domingo, uma semana descansada, mente tranquila. O Vasco conseguiu dar esse ânimo, dessa motivação para o Flamengo, e o Vasco vindo de uma semana que foi eliminado, o pior jogo do ano do Vasco contra o ABC de Natal, e eliminado em casa na Copa do Brasil, torneio mais importante do semestre. Então esse tipo de situação, que esses jogadores também na derrota você cresce e aprende. E seria bom se o Barbieri eu acho que não deve sair, não vou falar que tem que sair, cabeça do Barbieri, tem que sair, demite o Barbieri, não é por aí. Acho que não é por aí. Eu acho que o trabalho do Barbieri tem potencial. A parte física pesou. A parte emocional, para mim, pesou mais ainda. Porque quando você tem um físico em frangalhos, óbvio que você vai afetar seu emocional. Então o Vasco já estava com o emocional meio abalado. Jogou com o ABC, perdeu, ficou mais abalado ainda. E hoje entrou em frangalhos. Ainda conseguiu fazer uma partida briosa. Não vou dizer que o Vasco hoje foi frango assado, não. Que o Vasco hoje foi briosa a partida do Vasco. Foi briosa. O Vasco levou perigo, poderia ter virado. E o Flamengo matou o jogo ali com seus craques, com enfiadas de bola, com jogadas ali que desequilibram. Eu não vou partir para nota hoje, que seria uma crueldade, porque numa derrota não vai sair nota boa quase que para ninguém. Mas eu queria destacar aqui, pelo menos o Vasco como equipe, querer lutar, e lutou com o Flamengo. O Flamengo com poder de decisão maior venceu o jogo por 3-1. Mas eu falo, o Vasco perdeu a classificação no primeiro jogo. Pode ser exagero, mas perdeu. Perdeu no primeiro jogo, o Vasco entregou. O Vasco poderia ter saído do Maracanã no domingo passado, se jogasse concentrado, 2-1, vencendo por 2-1, e no máximo ali com um empate. Mas faltou concentração, errou em lances bobos. Pumita hoje, mais uma vez, no primeiro gol do Flamengo, recebeu um lançamento do Rodrigo no meio campo, vai tentar driblar ali, você vai tomar contra-ataque. Aí tentou driblar, perdeu para Ayrton Lucas, acabou originando um gol do Flamengo. Então são pequenas coisas que, se você for parar para montar o quebra-cabeça, originam o que foi o final do jogo, 3-1 pro Flamengo. São coisas que vão acontecendo, que a gente não dá para pegar um lance solto e colocar sozinho, tem que ir encaixando. E dá para encaixar hoje fácil a eliminação do Vasco. Dá para ver todos os pontos falhos do Vasco aí numa classificação. O goleiro Léo Jardim é comum, é um goleiro comum. Vou falar rapidinho de todos os jogadores. Léo Jardim para mim é um goleiro comum. Puma Rodrigues, péssima fase. Capasso fez o gol, mas ainda tem que mostrar preparo físico, perdeu na corrida para o Ayrton Lucas. O Léo tem que parar de tentar ser armador, tem que ser mais zagueiro. Esporadicamente ele vai até tentar armar jogada, mas não pode ser o armador do Vasco no meio de um jogo, num primeiro tempo, não pode, surreal. Lucas Piton hoje avançou mais, cruzou algumas bolas ali, mas eu acho um jogador também nota 6,5, 7, não é aquele jogador brilhante. O Rodrigo tem que evoluir muito, ele deu o passe, como eu falei, pro Pumita, virando o jogo no meio campo, porque aquele passe ali é pra ponta, não é pra meio campo. Ele deu esse passe pro Pumita, que também errou, então o Rodrigo tem que evoluir em algumas coisas, tem um posicionamento ainda que tem que melhorar, mas é um jogador de muita coragem, muito brioso também. O Andrei Santos não vai ficar no Vasco, a gente sabe do talento do Andrei Santos, talvez tenha baixado um pouco a concentração dele nesses últimos jogos com o Vasco, natural também. O Jair pode melhorar fisicamente também, talvez um esquema ali com o Jair sendo um homem mais livre para armar, não se preocupando tanto em marcar, talvez funcione melhor, porque ele tem um passe bom. Não vou falar que ele deveria ser o 10 do Vasco, mas ele deveria ser um jogador que se posicionasse mais à frente para distribuir o jogo, isso ele faz bem. Gabriel Peck continua ainda tentando jogadas ali, eu acho que ele tem que tentar mesmo, que ele tem velocidade, mas também tem que evoluir, mas já melhorou muito.
Então o Gabriel Peck, como eu falei, moleque da base do Vasco, melhorando, evoluindo a cada campeonato, a cada ano. Acho que o Vasco está fazendo certo em manter ele como titular. Alex Teixeira também melhorou esse ano. Também hoje levou perigo ao Flamengo, participou de jogadas ofensivas interessantes. O Pedro Raul, se melhorar a parte principalmente emocional, vai ser um jogador importante para o Vasco. Vem mal, vem despertando a desconfiança da torcida com razão. Foi responsável por lances capitais do Vasco nos últimos jogos aí que deixaram a torcida irada, com razão. Então esse time titular do Vasco que entrou hoje, ainda entraram no jogo o Nenê no lugar do Rodrigo, o Barros no lugar do Jair, o Eric Marcos no lugar do Gabriel Peck, Orediano no lugar do Alex Teixeira e o Aguinaldo no lugar do Pedro Raul. São mudanças que não vão surtir muito efeito, porque o time do Vasco é um time limitado, o titular. Quando vai entrar um time que, vai entrar Nenê, não vai mudar a intensidade do Vasco. O Nenê é marcha lenta hoje, não tem jeito. O Orediano ainda parece um jogador que não evoluiu, não está pronto, tem que melhorar. Me enganou também, que eu pensei que fosse chegar um jogador mais pronto, mas depois do pênalti que ele bateu, parecendo um moleque de 13 anos dando um bico. Eu acho que ele tem que ter um trabalho de evolução aí técnica também, junto com a direção, com a comissão técnica, na verdade. Aguinaldo no lugar do Pedro Raul vai dar em nada, vai dar em água, óbvio que vai dar em água, não esperava que desse coisas diferentes. O Barros, como eu falei, já fiz até um vídeo curto dele, é um jogador que tem talento, potencial, mas ainda muito cru, não entraria para resolver o jogo. O Eric Marcos idem, correria ali pelo lado, mas muito cru também, muito novinho para num Vasco e Flamengo decidir algo favorável ao Vasco. Então, cara, todos esses elementos aí de relação a conjunto, elenco, em comparação com o Flamengo é covardia, não dá. O Flamengo está em outro patamar, segundo eles, né? Tá em outro patamar, tá jogando muita bola. O Vitor Pereira fazendo um monte de cagada e eles conseguiram se redescobrir ali. Muito mais também pela inoperância do Vasco nesses dois jogos. Mentalmente o Vasco entregou pro Flamengo esses dois jogos. Maurício Barbieri, como eu falei, não deve ser demitido, eu acho que não deve. Acho que deve permanecer, mas ficar ligado aí pro início do Brasileirão, que vai pegar umas pedreiras aí pela frente. E se começar tomando porrada forte aí de Palmeiras, de Atlético Mineiro, vai vir chumbo grosso para cima dele. Agora o Vasco vai ter quase um mês para se preparar para o Brasileirão. Uma vergonha falar isso. Quase um mês para se preparar para o Brasileirão. E é isso, início de trabalho doído, dolorido. O Vasco até 2 semanas atrás estava só alegria, vencendo o Flamengo. Hoje vai tomar porrada e eles vão ter que aturar essa porradaria aí que é com merecimento, na verdade. Então é isso, galera. Vasco vai tirar um período sabático aí, infelizmente pra gente. Sempre que der, eu vou vir aqui fazer um videozinho para falar sobre preparação para o Brasileirão. Vou preparar um especial aí sobre os adversários do Vasco, que o Vasco vai enfrentar para o Brasileirão, como é que tá o retrospecto, vai ser legal. Espero que vocês curtam aí. E é isso. É isso, vamos torcer para dias melhores, para contratações interessantes que cheguem para ser titular. E Fla-Flu na final, que se explodam, não tô nem aí. É isso, saudações vascaínas sempre. Fui!